Então, nós sabemos que cada ano é um ano importante, mas o ano de 2023 é um ano muito importante. É o ano que marca os 10 anos da abertura do Campus Palhoça Bilíngue para receber a comunidade. São 10 anos de construção de conhecimentos sobre a educação bilíngue e a educação como um todo. Nós estamos construindo conhecimentos e também há 10 anos formando e preparando pessoas conscientes do conceito de diferença. Diferença surda, diferença ouvinte, diferença linguística, diferença cultural. São 10 anos formando pessoas que vão levar essa consciência para a sociedade. Sobre o termo surdo, a comunidade surda tem se empenhado no uso desse termo para mostrar que nós surdos somos iguais. Nós não somos inferiores. Somos capazes da mesma maneira. Eu sou igual a uma pessoa ouvinte? Não, mas eu tenho a mesma capacidade de um ouvinte, entende? Eu sou surda e isso diz respeito à minha identidade, à minha cultura, à minha maneira de viver que é diferente. Eu preciso das informações que elas sejam visuais, seja na minha casa ou no meu trabalho, eu preciso da visualidade. Então, eu venho de uma família de pessoas surdas. Eu tenho 3 irmãos surdos, o Elcio, o Fábio e a Tânia. Então, já desde 1961 que eu já venho convivendo com as pessoas surdas. Para mim era muito estranho quando uma pessoa chamava os meus irmãos de deficiente. Me gerava uma estranheza porque a gente conversava, a gente brincava, a gente brigava. E na escola, a cultura dominante era que eles eram deficientes. Então, eles ficavam na escola sentados e simplesmente desenhavam. Mas não entendiam nada e eles não gostavam de estar na escola. A minha origem é essa, é o absoluto desconhecimento sobre o surdo. Eu peguei os egressos do ensino fundamental e médio
uma amostra do estado de Santa Catarina e eles foram meu sujeito de pesquisa. E eles fizeram crítica a partir do que eles viveram na pele de aluno numa escola dentro da política de inclusão do estado de Santa Catarina. Foi muito curioso e retumbante, forte. E, em síntese, eles denominam a escola como absolutamente perversa. Quando eu tinha 2 anos de idade, 2 anos, eu iniciei os estudos na Fundação Catarinense de Educação Especial. Lá era proibido sinalizar, só podíamos oralizar. Então, com 4 anos, ele foi para uma escola inclusiva. E, apesar de ser inclusiva e tudo, não teve um ensino, assim, bem de qualidade, né? Era muito difícil. Eu não conseguia aprender. Português, então, não aprendi nada. Eram muitos obstáculos, precisei me esforçar muito para aprender e as barreiras deixavam tudo mais difícil. A falta de comunicação me angustiava. Sobre o meu aprendizado, eu sentia que sempre faltava alguma coisa. Por vezes, eu me sentia sozinha, isolada, sem conseguir me expressar. Quando eu estava na 7ª série, a professora de português me deu uma bronca. Como você não sabe escrever, você precisa estudar. Mas eu não tinha conhecimento sobre a língua. Faltava informação. Então ela disse, você vai reprovar, você não vai passar. Então eu tive que fazer tudo de novo. Ele terminou o ensino fundamental lá nessa escola. E eu falo pra você que ele não era alfabetizado. Com 14 anos ele não era alfabetizado. Com 7 anos ele foi para a escola normal, escola pública, porque escola particular não tinha como aceitar ou receber ele, porque não tinha intérprete. Nós precisamos lutar por nossos direitos, não somente dentro da escola, mas também na área da saúde e em outros espaços da sociedade. Nós precisamos instrumentalizar os nossos alunos para que eles saibam dos seus direitos e lutem por eles. É uma luta de todos. Eu não gostava daquela escola, para mim era muito difícil. Às vezes não tinha intérprete e teve uma vez que o intérprete faltou por 2 dias. E aí eu fiquei lá que nem um palhaço. Por isso eu acho que é uma falta de respeito com os meus direitos e com a lei que já existe. Meu primeiro contato foi, sendo bem preciso, 1988, início da Escola de São José, no espaço ainda provisório. Lá eu tive o Fernando Nerbas, não vou esquecer o nome dele jamais, foi o primeiro aluno surdo. Como ele era um surdo oralizado, a gente se comunicava, mas a fala dele era uma fala de um surdo oralizado. É diferente da nossa, né? Eu, primeira turma aqui, 88, 88, refrigeração ar-condicionado. Primeira turma, tudo. Primeira tudo, eu. Eu tinha 17 anos, agora tem 51 anos. Era assim, ó, era desse. Estou muito contente aqui, cara. Eu era novo, agora estou velho. Qual é o futuro para a escola? Papai falou, você aprender futuro, precisa de dinheiro. Qual o futuro você quer? Eu falei, não tem. Aqui tem curso, refrigeração ar-condicionado e telecomputador. Aí eu passei prova, aqui escola. Primeira tudo, escola. Eu ficava bastante preocupado no sentido de descobrir que a questão que afetava ele era a linguagem, ele o surdo. E
Isso realmente me deixou surpreendido excessivamente e desencadear assim tudo que a gente tem de argumento pedagógico para saber como que eu vou lidar com a questão desse aluno. E aí, como a gente percebeu o Fernando, né, com as dificuldades que se apresentava para ele na sala de aula, eu e a Dorothy, que era professora de português, a gente resolveu desenvolver um projeto, que a gente chamou de Projeto Experiencial para o Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem. Porque para pensar uma educação, né, para surdos ou para qualquer aluno que ao longo da sua história de vida não teve as experiências pedagógicas que deveriam ter, a gente tem que repensar esse processo. Quando eu comecei a pegar os textos, eu disse, mas o que representa esse português? E eu fiquei um pouco estupefata, e daí eu fui saber como é que poderia me inteirar em todo o processo. Daí fiquei sabendo do projeto que já existia na tentativa de fazer um outro trabalho com a língua portuguesa. A potencialidade, ela veio do pedagógico, do fazer pedagógico, do empenho pedagógico para lidar com o aluno surdo. Em 91 a gente iniciou esse projeto, em 1991. Em 1991 entrou o Fábio. O Fábio, que é meu irmão. Ele entrou no curso também de refrigeração e ar-condicionado. Como a gente já vinha pensando para o Fernando, aí já em 1991 a gente começou a aplicar esse projeto tanto para o Fernando quanto para o Fábio. O Fábio já era um aluno que dominava a Libras e também o português oralizado. Ele era bilíngue. Mas na época a gente continuava com aquilo que a gente ainda acreditava que era a modalidade oral, tá? Então eu fui para Curitiba ver técnicas de leitura labial, porque acreditava que, bom, se dominar essa técnica vai dar. Uma doutora na área, ela falava que o surdo que dominasse muito bem a língua portuguesa, na época ela vinha com esse dado, pegaria 20% daquilo que seria veiculado. Bom, frente aos dados que ela trazia na época, eu disse, então tem alguma coisa que não vai funcionar. E daí começa essa mudança, bom, nós temos que entrar na língua. Temos que entrar na língua que ele traz, que esse aluno traz. E aí é que entra nessa linha, entra no ano de 1992, a Renata e o Vladimir. A Renata e o Vladimir eram 2 alunos surdos que só falavam a língua de sinais. Então vejam o processo inicial, como foi complicado para a gente, que não tinha uma formação acadêmica na educação de surdos, e tivemos um aluno só oralizado, um aluno que falava em Libras, a primeira língua dele Libras, e um pouco oralizado, e depois 2 surdos não oralizados, só em Libras. E aí foi aí que começou a surgir essa ideia da língua de sinais no processo pedagógico dos alunos surdos que estudavam no campus de São José. Estava sendo muito bom aprender. Ser instigada, as trocas com os colegas. Eu estava muito interessada. Na outra escola, eu não conseguia aprender nada. E agora eu estava conseguindo aprender e a conviver com os colegas. Tu olha só para mim, eu que tinha meus irmãos surdos, né? Quando comecei a trabalhar com surdos, eu fui pela linha oralista. Era aquilo que eu tinha. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Aí a gente começou a fazer um curso, chamar algum surdo que ensinasse a gente, né? Começamos a iniciar esse processo de conhecer a língua enquanto língua, né? Toda a estrutura dela, né? Conhecer isso, e também a usar a língua de sinais. Mas a gente não aprende uma língua para usar no campo acadêmico de uma hora para outra.
Eu lembro da primeira vez que estive no campus São José. As pessoas desconheciam sobre o sujeito surdo, como se dava o aprendizado, a visualidade para o surdo, sobre as diferenças entre a língua de sinais e o português. Então, nós discutimos sobre a experiência visual do surdo, que irá aprender através de estratégias visuais e não através da audição e nem pela leitura de textos, mas pela visualidade. Foi nesses enfrentamentos que a gente ia desconstruindo essa questão de deficiência e surdo. Porque já em 96, por aí, para nós já estava claro que o surdo fazia parte de uma minoria linguística. Nós sabemos que existe um problema político, pois a visão que se tem é de que a educação de surdos é educação especial, ou inclusiva, ou reabilitação. E nós precisamos romper com essa perspectiva e perceber que se trata de uma política linguística, o direito linguístico do surdo poder usar a língua de sinais. Então a gente fez toda uma discussão interna, também no Estado e contribuindo também no país, para estar desconstruindo esse conceito de quem é o ser surdo. Nós queríamos que eles tivessem acesso à educação como todos, garantindo seu direito. E passava por um direito, cada vez mais vimos que ele passava por um direito linguístico, pedagógico, um modelo que fizesse uma ruptura com uma tradição toda centrada no som, mas que a cultura visual começasse a fazer parte. E podemos dizer que muitos professores passaram a repensar, inclusive, o seu ensino com os ouvintes, por uma via mais visual, a partir da presença dos surdos na instituição. O desejo deles que estava ali para o saber, para querer o conhecimento, era uma coisa incrível, né? Eu me surpreendia com a vontade deles em querer ter o acesso e com a minha ignorância de proporcionar o acesso. Então, esse ponto de tensão foi o que me fez buscar e reconhecer em outros colegas, já em São José, na sede definitiva, já com outros surdos e colegas ouvintes, que era preciso desencadear a pesquisa, mobilizar forças, empenhar estudos para alcançar esse aluno. E daí vieram as turmas de surdos, né? As turmas do ProEja bilíngue, né? Do EJA bilíngue. Depois a turma do pré-técnico especial, com o objetivo de inseri-los nos cursos regulares. Eu acho que ali foi o início de uma concretização, de uma possibilidade de espaço real para uma educação bilíngue. Poder internalizar os conhecimentos a partir da minha primeira língua me oportunizou acessar os conhecimentos e as informações com detalhes, aprender, questionar e explorar o mundo. A partir daí, eu tive a certeza de quem realmente sou. As turmas de São José, em termos de ensino fundamental, ensino médio, elas foram pioneiras nesse embrião de bilinguismo, porque a experiência que o surdo tinha era no processo de inclusão. E nesse processo de inclusão não se reconhecia nem a língua dele, e muito menos a forma de mediação para a cultura do surdo. E eu acho que nós aprendemos com os surdos, a partir do momento que eles
vieram para a escola, aí sim, nós tínhamos os grupos de surdos. Necessariamente, eles impulsionavam a uma mudança de percepção. Então, a primeira coisa que nós aprendemos foi que um surdo isolado, como era em escolas que basta estar inserido, estava feita a inclusão, vimos que não, era o processo interativo com o seu par. Era muito gostoso estar num espaço com pessoas sinalizantes. Pessoas que faziam parte da comunidade surda, utilizando a minha língua, uma língua que é visual. Isso contribuiu muito para o meu aprendizado, porque antes eram muitos entraves. Estar numa sala de aula com os meus pares possibilitou o meu progresso como estudante. Então, a gente sempre teve a preocupação de construir esse projeto juntando os movimentos sociais surdos com os debates acadêmicos. Então, a gente nunca tirou isso de foco, né? Por quê? Porque esse conhecimento não estava conosco. A gente aprendeu isso cedo. Esse conhecimento estava com os surdos, só que eles não estavam sistematizados e precisavam ser sistematizados. Já tinha um movimento no Brasil que era forte, né, que era dos movimentos sociais surdos, que eles já estavam lutando no país para que a língua brasileira de sinais fosse reconhecida. Essa luta é muito antiga, já vem do século XIX, mas eles estavam continuando, estavam pegando força. E aí alguns linguistas, né, começaram a perceber que era uma língua e a reconhecer enquanto língua. E aí a academia começou a estudar a língua brasileira de sinais como uma língua. Então começou a dar um cunho acadêmico para a língua brasileira de sinais, né? E ao mesmo tempo os movimentos surdos, né, lutando pelos seus espaços na academia também, né? Aí o Gilmar me fez uma visita lá em casa e disse: olha, Sérgio, eu estou com a ideia de formar um grupo de pais e alunos e professores lá na escola para a gente realmente dar força, né, a esse grupo que já não é mais 1 ou 2, já são uns 10 que estão lá estudando, né? E aí surgiu a ideia de que a gente se juntasse os esforços para a gente tentar buscar espaços, né? Para a gente articular isso, a gente tem que desenvolver uma série de estratégias. Uma delas foi a criação do Fórum em Defesa dos Direitos dos Surdos, de Santa Catarina. Então a gente criou um fórum que tinha os representantes dos pais, os representantes dos surdos, os representantes dos professores, intérpretes, e reunia-se tudo isso para estar se debatendo a educação de surdos, onde foi criada uma política estadual para a educação de surdos em Santa Catarina. Isso mais ou menos no ano 2000, 2001, por aí. E, paralelamente a isso, a gente fez todo um debate para a construção da Lei de Libras no estado de Santa Catarina. Para as pessoas terem uma noção, desde a década de 90, 94, 95, se não me falha a memória, a gente já tinha claro que era de suma importância ter uma pedagogia bilíngue, que a gente tivesse didáticas e metodologias de ensino para essas crianças surdas. Por quê? Porque senão a gente ia receber esses alunos no ensino médio ou no ensino fundamental, ou não recebê-los porque eles não tinham escolarização, não tinham formação. Que estratégia a gente adotou? No Instituto, imagina um curso de pedagogia dentro do Instituto na década de 90 e início do ano 2000. Era um absurdo. Para onde a gente foi? O DESC. A primeira experiência de um curso de pedagogia bilíngue no Brasil foi aquele, porque foi pensado com a comunidade surda, para a comunidade surda, e hoje nós temos daqueles estudantes, muitos deles surdos, que são hoje nossos professores. Um exemplo, aqui presente, a professora Simone, né?
professor Paulo, nosso professor, a professora Ana Paula Jung, nossa professora da pedagogia bilíngue, hoje, né, profissional concursada aqui. Mas por quê? Foi a via como nós encontramos de ter a pedagogia bilíngue, ainda que o Instituto não pudesse tê-la, na mesma linha que o Proeja foi numa parceria, né, numa época em que o Instituto não podia ofertar. Na UDESC foi onde tudo começou. Da minha certeza por querer aprender mais a língua brasileira de sinais, entender a minha identidade, a me perceber e a questionar: quem é a Simone? Alguém com problema auditivo? Não, sou só alguém diferente. E a partir disso, a vida foi prosseguindo. Como a gente percebeu que não se criaria o Centro de Referência de Educação de Surdos no estado de Santa Catarina, a gente resolveu tentar expandir dentro do Instituto. E a lógica que a gente tinha é expandir dentro do campus de São José. Criar um departamento que pensasse a educação de surdos, né, ali no campus de São José. E aí a gente resolveu conversar com a reitora, que era a professora Consuelo. O que vocês querem? Cons, nós viemos aqui fazer um pedido. Um pedido para que, como vocês estão aí na toda a expansão no Instituto Federal, fazer um puxadinho na unidade ali de São José, para que a gente possa ter um espaço melhor para os surdos. E aí eu disse, quem sabe construímos um campus? Então vamos fazer um campus, vamos ver se a gente consegue. E fui ter uma audiência com o ministro Fernando Haddad. Fui lá conversar com ele e disse, ministro, nós precisamos ter um campus bilíngue em Santa Catarina. Primeiro a gente tentou em Florianópolis. Não deu. Isso foi... Olha que a gente lutou por isso. Aí viemos para São José. Nós pedimos encarecidamente por uma escola de surdos. Por favor, não podemos esperar mais. Estamos lutando por isso. Eu não estou sozinha. Somos uma família, somos fortes e pedimos a Deus amor e força para continuar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Aí nós fizemos passeata, manifestação, fizemos tudo. Não conseguimos. E o que nós fizemos? Eu disse, olha, se São José não quer, com certeza a Palhoça vai querer. Isso foi à noite, não demorou assim 20 minutos. Eu recebo uma ligação do prefeito de Palhoça da época. Ligando, professora, a senhora falou que ia construir um campus em Palhoça? Sim, eu tenho terreno. Então, o campus vai para Palhoça. Bem-vindo, Cefete, no município de Palhoça. Agradecendo a presença. A gente tá feliz da vida porque a gente acabou de conseguir aprovação no terreno, né? Foi aprovado, novo Cefete! Yeah! No início, a FMP, Faculdade Municipal de Palhoça, nos emprestou um espaço para que pudéssemos iniciar o projeto. Então nós ficamos numa sede provisória, oferecendo cursos de curta duração, pelos professores que tínhamos, eram poucos, e o tempo foi oportunizando a chegada de outros e construção de currículos, já todos bilíngues. E aí permitiu, paulatinamente, a constituição do campus e a efetividade dele, né? Era uma alegria de construção. E claro que teve todos os seus processos de aprendizagem também, de inter-relação, que foi desafiante. Desafiar.
Toda mudança, ela requer desafio. Toda implantação requer um desafio. Quer dizer, que a pessoa se desafie e que perceba que os outros também estão no desafio. Quando a gente entra em contato com a comunidade surda, com as pessoas surdas, sob esse ponto de vista mais linguístico mesmo, né? A gente acaba tendo que readequar a forma como a gente trabalha didaticamente, como a gente pensa o ensino, porque nós temos que fazer esse ajuste. Nós não estamos num canal mais, né, oral, auditivo, nós estamos num canal visual. E eu acho que esse é o grande desafio para todos nós professores que entramos aqui no campus Palhoça Bilíngue, sem ter o contato, sem ter o conhecimento da língua brasileira de sinais, tampouco experiência com educação bilíngue. No início do nosso trabalho, o objetivo da ambientação era estudar. Nós estudávamos sobre educação bilíngue e também tínhamos aulas de Libras. E já praticávamos, porque nós convivíamos com colegas surdos, com professores surdos. E naquela época nós também atuamos nas matrículas dos primeiros cursos de formação inicial e continuada do campus. E matriculamos cerca de 150 surdos naquela ocasião. E aí, saiu. Aí o dinheiro chegou, o prédio se concretizou. Fomos, estivemos lá, muita emoção, né? O Fernando, inclusive. Inclusive o Fernando foi homenageado lá. Quando a gente começou a colocar em prática os itinerários formativos, foi uma experiência muito legal. Porque a gente começou a colocar em prática tudo aquilo que a gente vinha idealizando já há mais de 15 anos. Né? O curso de comunicação visual não caiu do nada. Foi de toda uma experiência que a gente construiu. O de multimídia também não. Nós queríamos estar formando os profissionais que conhecessem a realidade dos surdos e percebesse os surdos enquanto uma minoria linguística. Principalmente, especialmente os professores surdos, que nos colocaram. A gente sabia que tinha que passar pela experiência visual para traduzir isso numa educação. E que isso não é só língua. E seria muito fácil se fosse só língua. E aí é um campo imenso de pesquisa. A gente tem uma parte de educação e cultura surda, tem uma parte de audiovisual, tem uma parte de desenvolvimento web, tem uma parte de design, e tudo isso funciona junto e forma um profissional que é muito diferenciado. Perfil de um cidadão atuante na sociedade, fazendo uso do conhecimento adquirido sobre a cultura surda, sobre a identidade, Libras, e que, como um ser social, ele consiga interagir com qualquer pessoa, ouvinte, surda, independente da condição. Comunicação visual, né, ele começou, quando eu entrei no campus já tinha essa ideia, né, desses eixos. A gente teve, acho que, 1 ou 2 turmas que ainda eram alunos surdos e ouvintes juntos, né? Como iniciou no semestre. E aí também, né, essa era uma grande questão, a gente conseguir separar, né, a gente ter turmas de surdos e ouvintes, porque não, né, a grande propósito da educação bilíngue era isso, né, a gente ter uma turma de surdos e onde a primeira língua fosse a Libras. E desde essa primeira turma nós tivemos vários alunos surdos, diferentes perfis de alunos que chegam sem saber nada e outros que já chegam com um bom conhecimento. Com os ouvintes também acontece isso,
mas com os surdos, por conta de muitas vezes terem uma privação linguística, isso é realmente muito, muito forte. Esses alunos estão chegando no ensino médio e eles não desenvolveram a sua língua natural, eles não desenvolveram a Libras, eles não têm conhecimento de mundo, muitos deles, tampouco entendem como eles não tiveram letramento, então o português escrito para eles é uma barreira muito, muito grande, e isso, se está chegando aqui no nosso campus, deve ser realidade do Brasil inteiro. É muito solitário você ser o único surdo numa sala cheia de ouvintes. E os surdos nos relatam como é dolorosa a negação da língua de sinais, porque você precisa de pares. Então, quando o estudante chega, a gente fica observando eles utilizando a língua de sinais entre si. E aí a gente percebe que aqui a Libras é uma língua que circula. Mas isso só é possível se os surdos têm contatos com outros surdos, que são efetivamente os seus pares linguísticos. A primeira vez que eu estive aqui, em 2014, se eu não me engano, a gente veio fazer a matrícula. Eu vi muitos surdos sentados assistindo uma palestra. Fiquei admirado, foi a primeira vez que eu vi tantos surdos iguais a mim sinalizando. Eram novos amigos, né? Eu gostei muito do campus. Aqui no campus Palhaça Bilíngue é diferente. Aqui a língua de sinais tem mais visibilidade. As pessoas conversam em português, mas menos. Vocês estão de parabéns. Vocês respeitam a língua de sinais. Os professores sabem a língua de sinais. A comunicação rola em língua de sinais a toda hora. Temos alunos surdos que chegam no campus e se adaptam melhor nas turmas de ouvintes. Optam por não usar a língua de sinais. Nós respeitamos a sua escolha, porque o mais importante é apresentar os diversos caminhos e, após ele conhecer esses caminhos, fazer a sua escolha. Uma escola bilíngue para surdos é uma proposta educacional que hoje no Brasil já é reconhecida como modalidade e que busca trabalhar com estudantes surdos utilizando a língua de sinais como língua de instrução. Dentro de uma escola bilíngue, valoriza-se a língua de sinais como a primeira língua do sujeito surdo e a língua portuguesa na modalidade escrita como a segunda língua. Sempre busquei mostrar para eles, que o português era uma segunda língua, mostrar que seria um trabalho nesse sentido, que eles vinham com esse discurso, eu não sei escrever, português é coisa de ouvinte. E aí, a partir desse trabalho assim, de rompimento com essas barreiras, nós conseguimos avançar e eles começaram a querer aprender português, a buscar o aprendizado do português. Eu estava me sentindo incomodada. Aí eu fui até a professora e disse, eu não estou conseguindo, está sendo difícil para mim. Porque o português escrito é a minha segunda língua, está sendo difícil de escrever. Então ela me disse, não se preocupe, eu compreendo que o português escrito é a sua segunda língua e acredito que você vai conseguir. Então eu decidi fazer o curso para o Enem. E a professora foi me ensinando, eu fui aprendendo, em casa eu praticava a escrita e também entendendo o quanto aquilo era importante para mim. E aí eu fui fazer a prova do Enem, fiz a redação e passei. Foi uma surpresa para mim. A minha família, ela chorava de emoção. Foi um momento muito feliz. Foi uma conquista na minha vida. Meus estudos, a minha trajetória no pedagogia bilíngue, até que, enfim, eu me formei. Para além desses aspectos linguísticos, uma escola bilíngue ela tem uma proposta de valorização da cultura surda, tendo em vista que, como uma minoria linguística, usuária de uma língua visoespacial, essa comunidade produz cultura, uma cultura própria das relações sociais que são estabelecidas entre pessoas surdas e entre pessoas surdas e ouvintes. Afinal de contas, trata-se de uma comunidade minoritária dentro de uma sociedade que fala majoritariamente a língua portuguesa.
O nosso campus ele tem uma especificidade. Ele é o primeiro campus de educação profissional bilíngue pública do Brasil. É um trabalho inédito nesse aspecto de se pensar uma instituição de educação profissional e tecnológica dentro da perspectiva da educação bilíngue. Então nós temos questões que são questões nossas, que precisam ser supridas para que o campus consiga efetivamente realizar a sua vocação. Então isso vem desde questões estruturais, de quantitativo de docentes, de quantitativo de técnicos, de quantitativo de tradutores e intérpretes. Este espaço é um espaço de convivência de pessoas surdas e pessoas ouvintes. Neste sentido, uma escola bilíngue, ela precisa dos profissionais tradutores e intérpretes de língua de sinais para mediar a comunicação entre pessoas surdas e pessoas ouvintes que não sabem a língua de sinais. O intérprete é o profissional que está na vivência com a comunidade surda, conhece as lutas, as demandas da comunidade surda e estuda a língua. Então, o nosso trabalho é estudar a língua e os processos de interpretação, tradução, interpretação, enfim, do par linguístico Libras-Português. A grande batalha é tentar fazer com que os outros campos e a própria reitoria compreenda que o campus Palhoça bilíngue é diferente. A gente percebe que a gente já tem um reconhecimento político e simbólico, mas nós precisamos de um reconhecimento oficial como instituição bilíngue, para que assim a gente possa ter políticas específicas de mobilidade, de moradia e de permanência para os nossos estudantes surdos. Nós precisamos realmente ser vistos sob o ponto de vista da equidade. Aí sim, a gente vai conseguir desenvolver de uma forma mais adequada e excelente, até eu posso dizer, a vocação de educação profissional bilíngue, pública, aqui do nosso campus. Esses 3 surdos aqui já começaram a pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, podemos perceber o quanto avançamos. Vários surdos que se formaram, mas ainda falta ter mais pessoas conosco, porque não há um lugar como esse. Então, precisamos cuidar e ocupar o campus para que ele não se perca, e para isso é necessário aumentar o número de alunos e professores surdos. A gente começava a perceber, né, que não bastava ter um prédio, né, ter toda uma infraestrutura se a gente não tivesse alunos. A gente buscava um profissional que se aproximasse muito das famílias de surdos, no sentido de acolher essas famílias, de compreender e de ver a necessidade delas, para que esses alunos pudessem vir para o campus. Também das escolas que tinham alunos surdos, compreender esses alunos surdos que estavam lá e no sentido de aproximá-los do campus. E também que trabalhasse também um pouco essa comunicação e essa própria relação com a comunidade surda. E foi nesse ponto que a gente chegou em alguém na área de relações públicas, porque aí a gente analisou dentro do catálogo do MEC, né, qual profissional seria mais interessante para essas nossas necessidades. Então, estratégia de ingresso, visitar um quantitativo de escolas imenso, muito grande, né? Então, a gente teve que pensar em estratégias eficientes para que o nosso campus fosse procurado pela população, pela comunidade. E eu peguei aquela situação de que eu tenho que trazer o público surdo e fui em busca, né?
Subi morro de comunidade, fui na casa das famílias, me deparei com várias realidades, né? Os nossos estudantes surdos são, em sua grande maioria, provenientes de famílias carentes. Então, para que o estudante chegue no campus, é uma escolha que a família tem que fazer. E essa escolha tem o seu ônus, porque ele deixa de estudar ao lado de casa para estudar a quilômetros de distância. Nós recebemos estudantes de Florianópolis, de São José, de outras regiões da Grande Florianópolis e de outros estados também. E eles nos relatam essa dificuldade com o transporte. Por isso, nós sempre tomamos a assistência estudantil como um eixo central aqui no campus, porque isso impacta naquelas condições de mobilidade e também de subsistência. E sem essas condições mínimas, o estudante vai ter muita dificuldade de permanecer aqui no campus. E eu tive essa oportunidade de mostrar para as pessoas, né, de trazê-las até aqui e de vivenciar a mudança na vida desses sujeitos, né? Isso é o que tem de mais interessante, assim, o impacto que esse campus, né, essas histórias, essa luta pode provocar na vida das pessoas. Eu falo que é um divisor de águas, eu posso dizer isso. Antes, o Maico tinha um conhecimento bem limitado, né? Quando ele veio para cá, fala que, sabe, a mente dele abriu. Porque, como ele falou, né, os professores aqui fluentes, né? Então, aquela troca era muito boa, né? Então, se ele tinha uma dúvida, se ele queria perguntar alguma coisa, ele podia ir direto para o professor, não precisava do intérprete, né? Depois que ele chegou aqui, eu falo que ele deu um salto assim, nem sei expressar como, de conhecimento, de maturidade, porque os professores aqui, tipo assim, não trata como coitadinho, né? As outras escolas, como eles não têm conhecimento da cultura surda, eles meio que ficavam, coitadinho, coitadinho. E aqui não. É muito grande, é um passo muito grande, é um passo gigante. Eu percebo que é muito diferente, porque aqui tem professores que se adaptam ao aluno surdo, né? Não é igual no passado, as aulas ruins, aqui é muito melhor. Então, aqui as pessoas têm mais empatia com alunos surdos e também é muito mais fácil a gente conseguir se comunicar com colegas, principalmente colegas surdos. E por isso conseguimos fazer mais amigos. É a melhor casa. 22 anos de João tá aí e foi o melhor tempo que a gente passou, seguro, tranquilos e confiante. Foi esses 4 anos que o João teve aqui dentro. O IFES foi tudo de bom na nossa vida, tudo. Se eu pudesse, ou eu moraria aqui ou eu levava o IFES para casa, um dos dois. Porque foi muito bom, muito bom. Um espaço igual a esse não existe em nenhum outro lugar. O ensino médio é a melhor fase da vida, em que somos jovens, estamos pela busca de conhecimentos. Os surdos, quando vêm para cá, acontece uma mudança radical. E essa mudança acontece só porque temos bons professores? Não, mas pela comunicação e o contato com seus pares e pessoas que se tornam referências. Eu, Simone, comecei a me identificar com os professores surdos que encontrei que davam aulas em Libras e perceber que nós somos iguais. Então, se ele pode, eu também posso trilhar o mesmo caminho. E o meu desejo é que mais surdos acessem o campus e possam mudar suas vidas. O campus hoje ele é mais do que um espaço de educação. Ele é um espaço de socialização também, e isso é extremamente importante para os nossos alunos surdos, porque nós temos uma realidade de alunos surdos que eles não convivem com outros surdos fora daqui. Muitas vezes o único convívio é no campus. Um exemplo disso foi que alguns dias atrás as aulas já haviam se encerrado e os alunos continuavam vindo porque é um ponto de encontro, é um local de encontrar os seus pares. Então é um território surdo.
Observando essas fotos, eu percebo que a gente já conseguiu avançar. E me faz lembrar da história da educação de surdos na Europa, que é semelhante à nossa história. Então, eu percebo que nós já crescemos, mas ainda temos muito a desenvolver. É isso por causa do professor Vilmar, que sempre pensou como poderia lutar para diminuir as barreiras da comunidade surda no mercado de trabalho. Geralmente as empresas não contratavam surdos sem formação no ensino médio. E por isso o Vilmar desenvolveu esse projeto para a criação de um curso adequado à comunidade surda e hoje eles conseguem ser inseridos no mercado de trabalho. Se não fosse pelo Vilmar, né, então... Isso. A gente não estaria aqui. Exato. Então, esses 3 professores foram muito importantes para estimular a comunidade surda a ingressar no mercado de trabalho, na academia, em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, nós devemos ser muito gratos a eles. Mara, Paulinho e Vilmar. Uau, quanta história, né? É de arrepiar. Quanta história, né? O campus Palhoça Bilíngue, ele demonstra essa importância quando nós observamos, por exemplo, que surdos de cidades catarinenses, de outros estados brasileiros, de outras regiões, vêm para a cidade de Palhoça para poder estudar no campus Palhoça Bilíngue, tendo em vista que a comunidade surda reconhece neste espaço um espaço que compreende a especificidade da língua de sinais, das pessoas surdas e esse modo de se trabalhar os processos educativos para um público usuário de uma língua de sinais. E a partir daí que a gente começou a tentar buscar algumas parcerias, buscar subsídios para começar a elaborar material didático que pudesse dar esse embasamento, principalmente num primeiro momento pensando na área propedêutica, para que os alunos surdos pudessem ter acesso a esse material didático em qualquer lugar que fosse, né? E pudesse servir como base também para uma construção, para um conhecimento de mundo que a gente percebia que ainda era ou muito tênue ainda, ou que em alguns casos não existia. E esse material passou a ser construído desde o início com um foco na cultura, não só na língua, mas na cultura como um todo. Como esse indivíduo enxerga o mundo, quais são as percepções dele. E o nosso papel foi trazer isso para dentro do audiovisual, né, do ponto de vista da educação. Então era a união da educação e do audiovisual, tá, para construção de um material para esse aluno que fosse não só o uso da língua materna dele como princípio, mas também a sua cultura. Eu fiquei muito impressionada porque eu nunca tinha refletido sobre isso. Você poder ver que uma instituição se dá conta e investe nisso é fantástico, porque você vê que a lógica é outra, né? Que os parâmetros que regem o processo educacional são parâmetros que têm como ponto de partida o mundo da pessoa, a cultura da pessoa, que é uma cultura de não ouvinte. Então, para mim, assim, hoje, na CETEC, não há nenhum projeto que tenha a importância que tem o do campus Palhoça Bilíngue. Não tem. Pensar uma educação bilíngue voltada para surdos sem ter essa estrutura do audiovisual é uma impossibilidade, é impossível. E dentro do campus ela ainda é muito pequena. A reitoria precisa compreender a importância desse núcleo para a própria existência do campus e para a divulgação das produções desse campus. Hoje, nós estamos sendo considerados a principal instituição que desenvolve metodologias na área e também produz materiais didáticos bilíngues, Libras-Português. É interessante notar que nos cursos de mestrado e doutorado,
houve um aumento de estudantes surdos. Nos cursos superiores também, principalmente depois que o INEP passou a oferecer a prova do Enem em Libras. Da mesma forma, no ensino médio, o número de estudantes vem aumentando, porque surdos de outros estados estão vindo para Santa Catarina estudar. Porém, a educação infantil ainda não está sendo atendida, pois não temos escolas bilíngues para as crianças surdas. E esse é o nosso maior desafio hoje. Se a gente não pensar na educação bilíngue desde a educação da criança pequena, nós vamos ter consequências sérias na educação dos surdos. Os surdos que nós recebemos aqui no ensino médio, na sua grande maioria, não tiveram educação bilíngue desde a educação infantil. Eles vão conhecer a educação bilíngue aqui e muitos deles vão aprender a língua de sinais aqui. Nós não podemos oferecer educação infantil e anos iniciais, mas podemos e devemos formar professores. O curso de Pedagogia Bilíngue tem por objetivo formar profissionais capazes de trabalhar na educação bilíngue, principalmente na educação infantil, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e também na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse profissional precisa pensar nas estratégias e metodologias para trabalhar com esses públicos. Conhecer as didáticas, ter espírito investigativo e saber criar estratégias de ensino que atendam à educação bilíngue, respeitando o aluno surdo. O pedagogo bilíngue precisa ter essa consciência da necessidade em se apropriar da Libras, porque no seu trabalho, na escola, com as crianças surdas, ele é quem irá apresentar os conhecimentos de mundo para as crianças em Libras. Isso é importantíssimo. Então, esse é o nosso papel enquanto pedagogo bilíngue, é trabalhar a língua de sinais, é trabalhar o mundo do saber com aquela criança para que ela possa ir para o 1º ano, tendo a base linguística dela, conseguindo se comunicar em sua língua e assim seguir a sua vida com mais independência e fazendo uso da sua língua, que é a língua de sinais. Já são 10 anos do IFSC Palhoça Bilíngue e aqui na UFSC a nossa trajetória tem quase o mesmo tempo. Um trabalho que cresceu muito. E quando olho para trás, quando tudo começou até hoje, eu percebo que nacionalmente os surdos são vistos de maneira diferente pela sociedade, que reconhece a Libras como língua. Esse é um marco muito importante. E pensando futuramente na importante função do IFSC Palhoça Bilíngue, na formação em nível superior dos profissionais que atuarão na educação infantil, eu acredito que assim será possível melhorar a vida de todos da comunidade surda na sociedade. Nós esperamos que o Campus Palhoça Bilíngue seja um modelo para outros espaços no território nacional. Então, por exemplo, cada estado possui um IF, um Instituto Federal. Seria possível então termos a aplicação desse exemplo do Campus Palhoça Bilíngue em cada um desses estados. É uma proposta possível, inovadora e é o que esperamos para o futuro. E que daqui a alguns anos a gente tenha mais língua de sinais circulando e que a gente consiga dar oportunidade a mais surdos para que eles estejam aqui. Que a língua de sinais não seja um entrave, mas que seja um grande propulsor do desenvolvimento dos nossos estudantes surdos. É emocionante, né? Você chegar lá e ver concretizado, né, num prédio, o número de professores, o número de alunos, todo mundo se entendendo perfeitamente dentro daquele ambiente e certamente fazendo a sua formação, os progressos para sair, né, de lá, né, com
alguma profissão, né? E ser incluído na sociedade, né? Ser incluído, né? O que até alguns anos atrás era uma dificuldade enorme, né? Era aqueles que ficavam em casa, né? Não tinham muita... Não podiam nem aspirar a alguma coisa além de ser sustentado pela família o resto da vida, né? Ganhar uma profissão. Agora eu já sou formada, eu sinto que a minha consciência, ela mudou completamente. Agora a responsabilidade é maior, porque eu estou mais madura. Eu tenho responsabilidades com o meu trabalho, a minha família, ela tem mais confiança em mim. E hoje eu trabalho, eu também estudo na pós-graduação. E é assim que eu vejo minha vida daqui pra frente. Então, hoje eu reconheço quem sou enquanto professor, hoje eu sei qual é o meu papel na sociedade, atuando como professor de Libras na Prefeitura de Florianópolis, graças ao que eu aprendi aqui no campus. Eu sou imensamente grato a esse campus. A escola bilíngue do IFSC, ela me deu uma história de grande valor, muito especial para mim. A minha vida aqui, para mim, é como se fosse a minha casa. O IFSC me deu uma família. É difícil para eu explicar, mas é um motivo de grande orgulho. De muito orgulho ter todos vocês, profissionais, intérpretes, professores, servidores, de forma geral. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que vocês são muito especiais para mim. Eu sou extremamente grata a todos os professores e servidores do IFSC Palhoça Bilíngue. Eu nunca vou esquecer, porque eles marcaram a minha vida para sempre. Eu agradeço muito. O IFSC Palhoça Bilíngue é a minha família. Eu tô muito emocionada. E agradeço a essas pessoas tão importantes na constituição de quem eu sou. A escola mudou a minha vida. Vejam meu exemplo. Hoje eu sou professora de Libras. Precisei lutar muito, não foi fácil. Sempre precisando provar que o surdo é capaz, conforme as cobranças da sociedade. E hoje eu fico muito emocionada, vendo que conseguimos superar essas dificuldades na educação. Fico muito feliz e orgulhosa por essa conquista da comunidade surda e de ver que a escola bilíngue tem formado mais colegas de profissão. Meu objetivo de vida é que o Maico se forme na faculdade. Quando o Maico se formar, para mim, é um ciclo que se fechou, né? E eu tô feliz da vida. Eu não tenho apenas o nome que meu pai me deu quando desembarquei por aqui. Mais de 100, mais de 1000, tantos nomes os outros me dão, enquanto eu naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida. Cada um tem a sua história, cada um viveu a sua história na construção desse campus. Essa daqui que está sendo relatada aqui é uma dessas histórias, mas no documentário você traz essas diferentes leituras da construção, né, assim, desse campus. E aí eu acho muito bonito porque fica registrado uma parte da vida dessas pessoas na construção desse trabalho. Ela não é apagada, ela não é silenciada, né? Ela fica registrada. E aí, como registro histórico, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que tem. Enquanto eu naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida. Não sou eu o meu nome, somos nós todos. Não sou eu o meu nome, somos nós todos.
Eu acho um presente essas pessoas que chegaram ao campus e hoje lá estão para continuar a educação bilíngue mais próxima do que a comunidade surda precisa. A sua cultura e a sua língua reconhecida a cada dia, né? Sempre. E com espaço de tornar isso estudado, ampliado e socializado.